falava que a vida era linda e a casa era o lugar certo da gente ficar. E os caminhos eram incertos, só levavam pro deserto. E eu vagava em minha cabeça por lugares incomuns. Quantas vezes eu me vi sobre o telhado, vasculhando o universo com meus olhos de cigano, borbulhando em minhas veias a vontade de cantar, gritar pro mundo que eu sou água. Tenho 1000 mares pra correr. Eu sou o vento. Tenho 1000 velas pra soprar. Eu sou o tormento. Tenho 1000 prantos pra chorar. Eu sou pássaro. Tenho 1000 céus para voar. Essas correntes em que você me tinha preso, hoje eu penduro na parede do passado. E esse passado que você achava lindo ficou perdido em alguma curva do caminho. Cunhã, sou dia e noite, rio e praia, monte e chão, cachoeira e mata. Sou aquilo que te apetece, sou o frio que te incomoda e o calor que te aquece. Sou sua rede na varanda, sou a brisa da manhã, sou teu cheiro doce, sou pimenta, sou cunhã. Oi, gente! Tá começando o Cruviana Universitária, meus amigos, esse programa que fala de arte, de cultura, da cultura roraimense, e eu tô feliz demais, o meu coração tá muito alegre e cheio, porque eu tenho aqui, minha gente, hoje, Jorge Farias, meu querido, bem-vindo! Beijo, beijo. Super feliz. Que lindeza ter o Jorge Farias aqui e o Marcelo Pérez Maciel, esse cabra multiartista. Esse é o Cruviana Universitário, o papo vai ser bom demais. Gente, para começar o programa, Jorge, você é essa sumidade, né? Esse cabra que eu considero demais, assim, essa estrela nossa, roraimense. O que você tem feito, Jorge, nos últimos dias, assim, pra gente começar esse bate-papo e eu poder apresentar aí vocês de maneira bem afetuosa pro nosso público? A gente tem participado de aulas, né? Como convidado, assim. Eu gosto muito de ir para as escolas, universidades, quando eu sou convidado para algum evento, né? Curso de letras, assim, às vezes evento de ciência nas escolas, ou uma professora mesmo de língua portuguesa ou de artes, que acaba convidando a gente para fazer uma fala, ou para fazer um pequeno showzinho dentro da aula, Eu adoro fazer essas visitas, né? Porque é uma formação de plateia continuada. Como é um trabalho de formiguinha, né? E eu gosto muito de fazer isso. A gente estava nessa pandemia sem contato quase com ninguém, né? Então, agora, aos poucos, as escolas voltando, as universidades voltando, as faculdades voltando com aulas, a gente também tem esse contato cara a cara com as pessoas, é mais legal. Nossa, que maravilha! Marcelo, você é mestrando, né, do nosso PPGL, Marcelo Pérez Maciel é formado em letras, literatura, ele é diretor teatral, foi meu diretor teatral aí por um bom tempo na Companhia do Lavrado, esse grupo que fez um trabalho muito interessante aqui na formação de plateia, Jorge, né, também. Tem uma história aqui em relação a essas questões teatrais, mas o Marcelo é um artista, é um multiartista, né, como eu acabei de falar. Marcelo, tudo bem com você? É um prazer estar aqui, né? Nesse programa maravilhoso que está fazendo história aqui no estado de Roraima, né? E eu tenho feito muitas coisas, né? Com certeza, né?
e tanto na área de literatura, na área de artes visuais. No momento estou dando aula de teatro, lá na prefeitura, e adaptando peças de teatro para poder estrear, dirigindo também, e desenhando e pintando, que eu não paro, né? Desenhar e pintar, para mim, é algo que eu fico do meu lado, tá o tempo inteiro estou produzindo, né? E em breve, voltando a distribuir na Universidade Federal o fanzine Receita no Verso, né? Que maravilha, Marcelo, essa tua atuação aí em várias frentes na cultura. Jorge, eu tenho percebido que o Cruviana Universitária tem sido um espaço para esses artistas, né, poderem aqui expressar a sua arte, as suas linguagens. Como é que tu vê a importância desse programa, no sentido de que é uma irradiação da nossa cultura local? Cara, é importantíssimo. A gente pensa sempre no atacar aos pontos de criação, atacar os pontos de reverberação, né? A energia do sangue correndo. Então, é bom ter um programa desse, né, como um veículo, porque a gente, lembrando do BV Cultural, que eu já fiz na televisão, já fiz no Facebook, né, programas de rádio que a gente já teve trabalhando, e outros artistas também, a gente acaba chegando nesses espaços de poderes e transformando, né? Porque o Cruviana Universitária hoje ele está transformando, né? Esse olhar do artista local, porque, cara, a gente sempre precisou de vocês, sempre, a vida toda, né? Tem a história do artista independente, né? Artista independente é aquele cara que depende de todo mundo, né? O artista, super dependente. Ele é mais dependente do que os outros, né? Exatamente isso, porque a gente não tem esse espaço de poder nas grandes mídias, né? Hoje, com a internet, essa água vai rolando um pouco mais suave por baixo da ponte. Mas, assim, um programa como esse, eu vi alguns episódios, né? Acompanhei alguns episódios, principalmente na internet, YouTube, essas coisas, e vejo, assim, que a gente tem muitos artistas, foram muitas linguagens mostradas aqui dentro da cidade, uma cidade tão pequena, num estado tão novo, e a gente tem tantas linguagens, né, mostradas aqui pelo Cruviana, né? Como a gente já sabe disso, a gente já tem consciência disso, né? Há anos que a gente tem consciência disso. Mas tem que mostrar, né? Aquela coisa do... O anunciante do refrigerante anuncia todo dia na televisão, no rádio, no jornal, no outdoor. Todo dia. O anunciante do refrigerante está lá. O anunciante da cerveja também. O anunciante do carro também. Está todo mundo anunciando, né? Ocupando esse espaço de mídia. E o artista aparece um pouquinho dentro desse espaço de mídia. Esse espaço que a gente tem que aproveitar, porque é o que a gente vai mostrar o nosso trabalho. Nossa, que maravilha! Esse é o Cruviana Universitário, meus amigos. Um programa para mostrar o seu trabalho. Você que é artista de Roraima, da universidade, você que está na cena, que está produzindo, que é da periferia, que é do centro, que está na margem, vem para cá, para o Cruviana. Marcelo, quando eu olho para a tua produção, e aí é muito interessante, né? Eu queria saber de ti... como é que é esse trânsito, né, nas linguagens, em artes visuais, literatura, o teatro? Como é que é toda essa conjunção dessa identidade, né, artística, dessa persona artística, né? Marcelo Pérez Maciel, diretor, Marcelo Pérez Maciel, artista visual, Marcelo Pérez, escritor. É um caos, né? É um verdadeiro caos, né? Mas eu acho que é um caos positivo, não é um caos no sentido pejorativo, né? É um caos, né? Uma necessidade muito grande de me comunicar. Então, às vezes eu estou me comunicando, me escrevendo e não me basta, entendeu? Então eu vou lá e pego um papel, pego um lápis, pego um giz e começo a rabiscar e começo a perceber que aquilo que eu estava me comunicando na escrita começa a vomitar também no papel, entendeu? Aí eu vou para a tela e começo a jogar tinta, né? Então, assim, é caótico, né? Às vezes eu não pego nada, mas estou pensando, né? Estou vendo os colegas, assistindo o programa Cruviana Universitário, né? Participando dos eventos. Então, assim, eu estou o tempo inteiro em conexão com a arte, sabe? E é muito importante esse processo do programa, por exemplo, né? Você falou uma coisa muito legal, que é convidar você que faz arte, né? Porque eu nunca recebia convite, entendeu? Mas não é convite não só para estar em mídia, é convite para mostrar o trabalho, para você... Deixa eu ver o que você desenhou.
nunca tinha esse processo, entendeu? Então, esse convite é muito interessante, de você poder compartilhar e estimular outras pessoas que estão colocando na gaveta os seus processos e não estão aí para fazer aquele trabalhinho de formiguinha que você estava falando, né, Jorge? A gente precisa dessas pessoas todas, né? Para essas formiguinhas todas a gente aumentar cada vez mais esse processo, né? Então, o meu processo, você me perguntou, ele é caótico, mas ele funciona, sabe? Produtivo. É produtivo, eu estou me comunicando com o mundo todos os dias. Eu acho que isso é necessário demais, entendeu? Nossa, que coisa! Jorge, eu e o Marcelo, nós assistimos o teu show, né, lá na Semana de Letras da UER. E aí eu fiquei pensando nessa tua dinâmica, na tua performance, né, no teu show, como é afetuoso, né, e como você vai entrelaçando narrativas, as histórias dessa própria formação, dessa persona artística Jorge Farias, que se aplica ao Marcelo, a você, né? O Jorge Farias cantor, Jorge Farias professor, Jorge Farias poeta, né, que está ali na literatura. Nossa, que interessante o teu show. Eu queria pensar um pouco contigo essa questão dessa afetuosidade, né? Quando você vai fazendo essa trama das palavras, antes de entrar na música, você não chega no palco, começa a cantar e você cria uma mise-en-scène, né? Para o público. É muito legal isso, cara. Foi dando aula. Foi dando aula como professor que eu entendi, né? Entendi. Eu digo, cara, é o seguinte, o show, ele pode ser múltiplo. Né? Lembra daquela aula que a gente tinha de interdisciplinaridade, né? Que nome bonito, palavra bonita, né? Mas ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe usar e tal. Eu digo, cara, isso vai funcionar. Eu dava aula. A minha primeira experiência, como eu contei, né, na aula lá da Letras da UER, a minha primeira experiência como professor de língua inglesa foi em Santa Catarina. E eu comecei, eu ficava, acertei toda a coisa burocrática, né? Secretaria de Educação, documento para cá, documento para lá e tal. Vamos. No dia tal, vou entrar em sala de aula. E era um final de semana, na segunda-feira eu entraria em sala de aula. Eu passei sábado e domingo pensando, o que eu vou fazer, meu irmão? Onde eu fui me meter, né? E nessa de pensar o que ia acontecer em sala de aula, que eu peguei turmas assim, o dia inteiro, né? Eu ficava na escola o dia inteiro. Chegava às 7 horas da manhã, saía às 7 da noite, né? Peguei turmas lotadas total. E aí ficava pensando assim, eu vou usar a primeira aula para todas as turmas, para ver se vai funcionar, né? Meu primeiro projeto de aula. E compus uma música. Olha. Compus uma música para dar início à minha digamos, a minha forma didática de sala de aula. Quando eu compus a minha música, eu digo, opa, é agora que eu vou montar a minha estrutura de aula e shows que eu vou querer para o resto da vida. Porque é exatamente aquilo, né? Uma aulazinha de 40, 20 minutos, 50 minutos, você tem mais ou menos o time na cabeça. Daquele tempo, né? Uma partida de xadrez, né? Então, faço aquelas falas, faço o intermeio com música, às vezes com poemas, e funciona, né? Conto a minha história bonitinha. Nossa, Jorge, é muito bonito a maneira como você se comunica com o público, é muito afetuoso, é generoso, né? Você traz o público para dentro da tua narrativa, da tua trama musical, é emocionante, viu? Eu fiquei muito, nesse show da UER, eu fiquei muito emocionado e tocado, assim, te ouvindo, falando da tua experiência no exterior, essa coisa toda. Mas é isso, gente. Esse é o Cruviano Universitário, esse espaço dialógico, fraterno, né, para falar da arte e da cultura roraimense. Vamos pro comercial e aí a gente volta para retomar esse papo que está muito maravilhoso hoje aqui com a estrela Jorge Farias, esse cara que eu admiro demais, e o Marcelo Pérez, que eu admiro também, escritor, dramaturgo, diretor teatral. Então, não sai daí, fica com a gente nas ondas, a 95,9 FM e também no canal, meus amigos, no canal 2.1. Já já a gente volta. - 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você.
cantou, regando a voz que entoa, levando o amor para a humanidade. Já consagrou a nossa paz e agora o canto que soa é da prosperidade. Mudou seu véu, olhou pro céu rezando, plantou o bem sem ver a quem. Somos todos hermanos, muito mais. Fez oração com coração pra proteger a vida. Pois passará a dor maior, nossa missão cumprida, ele é já. Que lindeza! E voltamos com o CRU Viana Universitária, hoje entrevistando e conversando de forma afetuosa com George Farias, essa estrela, e o Marcelo Pérez Maciel, estrela também de Roraima, daqui da nossa literatura, da nossa cena artística. Gente, eu quero começar esse bloco falando da produção literária, né, de ambos, né, tanto George quanto Marcelo Pérez. Olha quanto livro Marcelo já tem publicado, minha gente. Ainda se estivesse faltando pedaços. Nossa, que título forte, Marcelo, né? Tentou poesia, Entre Tribos e Atritos e Outras Histórias, O Desgaste do Tempo nos Dentes e Outras Histórias, e Garganta Irada, além de vários fanzines aqui, né? Os zines, né, Marcelo? Sim, desde 2012, né? Gente, Fanzine Receita no Verso, gente, que surgiu a delícia. partir de uma prática de literatura no curso de letras na Universidade Federal de Roraima. Esse nome eu acho ótimo. Receita no Verso. Receita no Verso é perfeito. E a partir desse primeiro fanzine eu continuei distribuindo. Falei, não, vou continuar. Então, agora no mês de junho já está saindo mais um aí. Ficou parado durante a pandemia, mas em junho ele volta. Marcelo, quando eu olho para a tua literatura, né, e, enfim, eu sou um professor de literatura, e a gente tem a sede de querer analisar um texto alheio, né, Jorge? A gente olha para o texto dos outros, já quer analisar. Há um senso de urbanidade, né, nos teus personagens, assim, há um caos, você falou desse caos no bloco anterior, e eu percebo muito na tua literatura essa conjuração, né, de personagens que estão dentro de uma lógica do impreciso, do contemporâneo, né, Jorge? Dizem que o contemporâneo é essa coisa imprecisa, né, que causa na gente vestígios de toda ordem, né, identitária, de gênero, enfim. É isso mesmo? Eles não têm certeza de nada, né? Eles não têm certeza de nada. No outro dia eu estava escrevendo um poema e eu fiz uma imagem que é aquela bola de pinball, né? Aquele jogo fliperama antigo, né? Meus personagens são essa bolinha, né? Estão batendo de cabeça para um lado e para o outro, entendeu? Porque somos nós do dia a dia, né? Nós estamos desse jeito também. Por mais que a gente se coloque de forma planejada e programado, eu estou completamente programado. Não está nada, amigo. Você não está nada, entendeu? A vida está jogando você para um lado e para o outro, entendeu? E aí, essa sensação, ela me atormenta muito e isso tudo vai para o papel, entendeu? Por que a gente tem que viver desse jeito, né? Por que é desse jeito? E aí, por isso que eu escrevi um livro também ali, tentou poesia? Vamos tentar poesia, porque você tentar de todas as formas, né? Será que poesia você tentou também, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Meus personagens, eles estão envolvidos dentro desse caos, né? Como eu falei, não é um caos negativo, é um caos de busca mesmo, de ruptura, de tentativas, de produtividade, entendeu? É esse processo que te deixa agoniado, entendeu? Independente se você é artista ou não. Todo mundo vive isso, né? O Bruce Lee tem uma frase que eu gosto muito nas falas dele, que ele era pouco entrevistado, né? Ele fazia muitos filmes, mas ele era pouco entrevistado. E numa das poucas entrevistas do Bruce Lee, ele disse que seja água, adapte-se. Exatamente, né? Exatamente. Então a literatura, ela me dá essa possibilidade de eu estar o tempo inteiro em contato com o mundo, né? Com o dia a dia, com o meu cotidiano. Por isso que os personagens são diversos, né?
eles estão em contextos diversos também, entendeu? Exatamente, entendeu? Vão buscando um caminho, né? Nossa, que interessante. E meus amigos, o Jorge Farias tem uma produção poética. Eu sou apaixonado pelo primeiro livro do Jorge Farias. É o primeiro, né? O Vocais dos Mitos. 2003. Tem uma apresentação da Kátia Wankler lá e tal. A Professora, Kátia... beijo. Nossa, linda, né? Beijo pra Kátia. E aí depois tem a Dança dos Sinos, não é isso? Que eu lancei primeiro lá em Santa Catarina, nesse momento de 2011 que eu morava lá, dando aula de língua inglesa na escola. O Centro Cultural de Criciúma fez o lançamento, né? Foi o primeiro lançamento, foi lá. E depois eu lanço em Fortaleza e aqui. Nossa, e agora? O terceiro livro. Sol do Norte. Olha aqui, Lacerda, pegue aqui essa capa. Olha que coisa bonita, né? Que coisa linda! E o que é o Sol do Norte? Então, cara, esse é o... Ele nasceu meio lá, meio cá, né? Assim, antes um pouco da pandemia, eu já vinha escrevendo texto, já vinha selecionando escritos, né? E a Irônia que faz essa organização sempre, né? Era só, vamos produzir. E aí procuramos a Substância, que é uma editora lá do Ceará, e foi eles que deram o nome, porque foi sem nome, foi sem título para revisão, para eles olharem e tal. E aí eles deram a ideia, olha, vai ser Sol do Norte o nome do livro. Eu digo, lindo, perfeito, né? Achei lindo. Quando eles mandaram, eu achei lindo. Digo, ótimo, perfeito. Mas deixa eu lhe perguntar, ele chegou meio fechado, né? E o apresentador quer saber se é... Não, esse aí é seu, né, Chico? Esse aí é seu, eu trouxe para você. Que lindeza. Né, para o apresentador então, Cruviano Universitário recebendo presente. Meu né? Deus, coisa linda. Isso é da editora Substância, do Thales Azigon, da minha amiga Patrícia Cacau, a poeta lá do Ceará, que produz enlouquecidamente, tipo o Marcelo Pérez, ela é o caos próprio. Patrícia Cacau. E ela que me faz esse link e ajuda na produção, a Irônia que faz sempre as organizações. E eu tenho um carinho assim, não sei se é porque é o último, mas ele me parece assim um livro bem a minha cara, né? Assim, bem o sol que eu trago do norte no meu nordeste que existe ainda, sabe? Aquele nordeste que está no sol também. Esse guia que leva a gente para o norte é uma mistura de sentimentos, né? É o que eu era lá e o que eu sou aqui, essa junção das duas coisas já, né? Que é uma simbiose já do meu nascer para o meu estar, né? Que coisa linda, Jorge. Encontrei aqui novelo nessa nossa trama visual. Novelo. Do novelo que se espalha no chão, sou o fio que se enrosca sem desvio, emaranhando-se na areia. Deixo que seja ceia essa vontade de avançar mar adentro e mergulhar nas moreias do sentimento. Meu Deus, coisa linda. Boa. Vou gostar desse negócio aqui. Eu acho que tu vai gostar. Cara, coisa linda. Sol do Norte. Nossa. Tá aí, quem quiser se interessar, né? A Substância ela manda, né? Direto. Você compra no site www.substancia.com.br. Maravilhoso. Jorge, falando da tua poesia, e aí eu quero fazer um link em relação a isso, eu tô aqui curioso, meus amigos, e eu acho que o público também quer saber das tuas canções prediletas, aquelas que você tem um amorzinho, né? Que a gente deixa ali, ou você gosta de tudo? De Não, tem assim, as que a gente é apaixonado, né? Que a gente toca pouco para não desgastar. Tem aquelas que a gente toca todo dia, porque senão não fez nada. Não tem de tudo um pouco, né? Então tem aquelas assim apaixonadas, assim, aquelas coisas que a gente... Tem aquelas que a gente não fez e gostaria de ter feito, né? Essas são incríveis, né? Essa eu gostaria de ter feito, né? Essa é aquela canção que, puta, essa aí eu gostaria de ter feito. E tem aquelas que a gente toca sempre, porque o público gosta, a gente... Parece que nem te pertence mais, né? Olha, que é o caso de Correntes, como eu abri aqui, né? A música parceria com meu irmão Cacá Farias. Correntes já parece que não é mais da gente, já é uma coisa que já tá fora, né? É muito louco isso, né? Aí tem as paixões, né? A minha última grande paixão foi Tomara, né? Parceria com Zeca Preto, né? Tomara que existam rosas vivas na tua cabeça. Tomara que exista som batendo no teu coração e que esse canto possa agradar tua aldeia.
pro teu povo ler poemas da janela. Ai, que coisa linda, linda. Esse é um Zeca prêmio. Preto. O Zeca me liga e diz, olha, parceiro, vem aqui em casa que eu tenho um texto para ti. Aí quando eu chego na casa do Zeca, ele já está lá no papel escrito Zeca Preto e George Farias. Eu não tenho nem como me livrar. Eu digo, não, bicho, não gostei, não, já está lá o nome escrito já. Que maravilha. Aí eu peguei o texto, li, adorei o texto. De caraca, o Zeca me deu um prêmio, né? Aí saiu para casa desesperado, aquela coisa do caos que o Marcelo falou. Foi título de disco, né? Foi o teu? Exato, Aí eu sento lá em casa já com o texto na mesa, já pego o violão, já saio para compor, caderno, papel, gravador, material de trabalho, assim. E aí a Irene disse, o que vai acontecer? Eu digo assim, texto do Zeca Preto. Aí ela, ixi, já sai. Já sai de perto, porque sabe que ali vai passar, né, horas de trabalho. Que ótimo. E aí daqui a pouco eu tô com a música pronta. E a primeira pessoa para quem eu mostro essa música é pro Alisson Christian. A gente vai fazer um encontro, porque nós íamos ser entrevistados pela Amazon Sat, naquele momento lá, uma matéria de Manaus aqui, e era lá na Praça do Centro Cívico. Aí eu chego com o Alisson e a música estava na minha cabeça, eu tinha acabado de... Ela, bicha, estava ali, ainda toda no corpo, né? Aí eu digo, Alisson, tenho que mostrar para ti uma canção nova. Ele disse, mostra aí. Aí, enquanto a negada organizando, aquela coisa do off, né? Aí eu peguei e mostrei pro Alisson. Ele disse, é minha, eu vou gravar. Na hora, assim, ele disse. Aí eu digo, não, quem vai gravar primeiro sou eu. Aí ficamos brincando, né? Anos depois eu gravo, o Zeca grava, o Eliakim grava num show dele no palco do Itaú Cultural, o Alisson grava, né? E aí, o Célio Cruz de Manaus grava, então a música foi virando aquela coisa que não é mais nossa. Que interessante essa narrativa. Aliás, Zeca Preto, Alisson, Cruviano, espera vocês aqui pra gente fazer um debate maravilhoso. Marcelo, quero ouvir um poema teu. Ixi, mas eu tenho de cabeça, tem que pegar o livro. Pega o livro, eu também não sei o meu. Eu não consigo. Os caras são atores, meu irmão. Eu não decoro Fernando, eu não decoro os meus poemas, mas texto do Fernando Pessoa. Tá vendo, Paulinho, como é o mundo? Eu vou ler aqui então o ofício esquisito. Hoje acordei meio bandeira, com a sombra da derradeira cutucando as minhas costas. Meu prazo de validade suspira. É o canto do cisne me corroendo por dentro. O que me mantém cada vez mais vivo é o embate literário em busca de um motivo para tudo isso. Vou rasgar a noite, embriagado em palavras, sacudir minha alma inquieta, afogar meus excessos, violentar minha máquina. Ofício esquisito, foi o que eu peguei primeiro. Muito bom, muito bom. Muito bom. Que fala um pouco desse caos aí. É o caos. Na hora que você pega, é agora, e Na vai hora que ser, e você engata a marcha e vai embora, e até sair Isso. até sair a comunicação, entendeu? Nossa, verdade. e é interessante, Marcelo, olhar para a tua produção, porque é uma produção muito sistemática, né? Esse livro aqui, Tentou Poesia, ele é todo processo criativo, tá? Todos os poemas que estão aqui, eles dialogam com o processo criativo. Então, se você pegar o livro para ler, você vai ler do poema do início ao fim, ele fala dessa sensação que estar mergulhado dentro de um processo criativo de poesia. Então, ele foi feito nessa função, né? Por conta desse caos todo, eu precisei, além do caos me levar a produzir arte, eu precisei falar mais ainda diretamente dele, entendeu? Eu precisava colocar no papel. Então, todos os poemas desse livro aqui, que é um livro artesanal, ok? Montado, cada livro é individual, um livro artesanal, feito por mim, ó, todo ele feito à mão, desenhos, né? Trabalho braçal. Trabalho braçal mesmo, para falar de processo criativo. Então, eu preciso fazer esse livro, além de estar falando de processo criativo, eu preciso fazer à mão. Eu preciso realmente sentar e produzir esse material aí. Fiz uns 50, 60 exemplares, cada um diferente do outro. Nossa, que lindeza, meus amigos. Esse é o Cruviana Universitária, você que está acompanhando pelas ondas da 95,9 FM e também no canal 2.1. Hoje eu estou falando aqui com George Farias, essa estrela, esse cara de uma voz suave, mansa, e o Marcelo Pérez Maciel, esse escritor, esse multiartista. Vamos terminar esse bloco com música? Bora. Música nova, parceria com Cacá Farias, homenagem a Patativa do Assaré e Fernando Pessoa. Veja, vou cantar uma lua
de Patativa, Pessoa, do litoral pro sertão, a mão no cabo da enxada, ferindo a terra rachada, pedindo a Deus proteção, que a chuva molhe o terreiro, semeando o ano inteiro, floresça meu coração. O choro seja alegria, a noite só cantoria, de Assaré a Lisboa, que brote só coisa boa, sanfona e violão. Pisa, marca o tempo, enche a cova da semente que se aprova na lua da viração. Solta as bumbas, solta o monte da garganta, essa voz que se levanta, é sanfona e violão. Ferindo a terra rachada, pedindo a Deus proteção, que a chuva molhe o terreiro, semeando o ano inteiro, floresça meu coração. Vem cantar essa loa, vibra o pé nesse chão. Passarinho que a voa, é Patativa, Pessoa, só coisas do coração. Patativa, Pessoa, só coisas do coração. Patativa, Pessoa, só coisas do coração. – 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Me arrebenta por dentro quando penso. Escrevo, escrevo, escrevo. Quando sinto o grito explodindo, imediatamente o pensamento peçonhento me envenena as ideias mais virgens e no sofá me sufoca a fala. Tento me esquivar do impacto, rumo sentido figurado, mas o amedrontado lado, o mais descrente dos meus lados, se assume em desequilibrado fracasso. Sou o cara enfurnado na escrita do caos. Por que tenho a persistência suicida de um mosquito? Queria tanto explodir essa bomba. Maldito tic-tac, me arrebenta por dentro quando penso. Tentou poesia? Eita. Pare com isso, deixa de lado o sermão, não tem conversa. Entrega logo tua mão. Se te pergunto, vê se responde que sim, se abre os braços. Vem já correndo pra mim, eu tenho asas. Não quero vida no chão, não tem conversa. Me dá ou tomo tua mão, ou tomo tua mão. E voltamos com o Cru Viana Universitária. Meu Deus, Jorge, que coisa linda. Como é a nossa música? Tua Mão, em parceria com o Ciro do Zé, o Ciro Campos Souza, que nesse momento está lá no Havaí. Tá botando uma curtida nas ilhas do Havaí. Nossa, que coisa impactante. Que impactante o seu texto, Marcelo. Que força, né? Também gostei. A força cênica, né? Acho que é muito desse momento também da oratória, né? Do teatro, da mise-en-scène teatral, né? Da voz. Como você projeta essa voz. Nossa, eu fiquei impactado. Assim, de um lado, o teu texto, aí o Jorge vem com toda essa suavidade potente que joga a gente numa onda, né? Me sentindo uma onda. Que, né? Aquela coisa... É uma onda. É uma onda, é verdade. Que ótimo isso. Marcelo, a tua produção como artista visual. Marcelo, vamos pegar aqui para mostrar para o nosso público. Está aí acompanhando no canal 2.1 e está ouvindo a gente nas ondas da 95,9 FM. Olha a produção do Marcelo Pérez, como é interessante
os grafismos, né, Marcelo? Esse é papel canson, giz pastel oleoso, giz de cera, marcador permanente, caneta posca. Eu vou misturando, né? E aí tem horas que eu vou para papel, tem horas que eu vou para tela, tem horas que eu vou para parede lá de casa. É interessante, porque o Marcelo é me orientando, né, de mestrado. Olha como a vida dá essas voltas, né, menino? Tá fazendo aí o mestrado no PPGL. Nos conhecemos em 2007, na Companhia do Lavrado. Olha. E hoje, né, essa relação, como volta. Marcelo, uma pergunta em relação à tua produção visual, né? Quando eu observo aqui, o olhar, né? Que poética é essa do olhar, né, Jorge? Quando a gente observa, né, sempre a ideia do olho, né, nas produções, né? Muito o olho presente. O que é esse signo para ti, né, do ponto de vista de uma poética visual? Esse Marcelo, esse Marcelo que olha para tudo quanto é lugar, né? E que está o tempo inteiro se percebendo, sendo olhado também, né? Então acho que eu estou sempre nesse processo, nessa busca, né? O olho está sempre presente nos meus desenhos, né? Já tentei fazer sem ele e faz uma falta, sabe? Já tem vários desenhos sem o olho, mas aí eu sinto uma falta, eu volto no próximo desenho e o olho está lá, entendeu? Já aparece. Então assim, é aquela história, é uma busca, né? Eu acho que tanto eu vou perseguindo algumas ideias, mas ele está sempre presente. Eu já estou começando a entender, porque o trabalho você vai produzindo, você vai tendo significados ao longo do tempo, né? Eu começo a perceber que esses rostos, né, esses olhares, são todos meus, né? São todas formas que dizem respeito ao que eu estou vivenciando, né? O que eu estou buscando. Então, esse trabalho que ele se coloca de certa forma abstrato, né? Porém tem um olho ali, que não é um olho igualzinho, mas ele, se tem um olho, eu já denomino ele como concreto, né? Mesmo que seja uma figura que parece, né? Então, essa mistura ela é interessante para mim, né? Eu me identifico com essa possibilidade de você estar em observação, mas ao mesmo tempo ter uma liberdade de criação, né? Não estar preso a uma forma certinha, que eu também não me identifico, na verdade. Então, acho que a arte abstrata, para mim, ela me completa bastante, né? Nossa, que interessante, Jorge. E essa coisa que o Marcelo está falando, né, nos leva muito à reflexão sobre o tempo dessa coisa do voyeur, né? Parece que a gente vive numa sociedade de voyeur, né? É o Facebook, sim. É o Instagram, é o YouTube, é tudo da observação. E Boa Vista na minha cabeça... Até o Orkut tá voltando. Ai, será que volta? Será que volta? Não sei, Mas é esse olhar mesmo, essa coisa que a gente necessita mesmo, é o vizinho, né? Naquela vilazinha lá que nem tem energia, nem tem televisão, mas o vizinho soube que chegou uma notícia na madrugada que foi trazida pelo vizinho da amiga que... Ou seja, a gente necessita, viver em sociedade isso, né? Isso O olhar está presente o dia a dia, né? O tempo inteiro, sabe? Claro, tem aquelas pessoas que são mais atentas, né? Que não está só olhando por olhar, né? A paisagem, olhando aí o visual. Sim. E tem aquele olhar que é mais atento, aquele olhar que está olhando mesmo assim, o que está acontecendo agora, com olhar no que foi passado e olhando o que vai acontecer no futuro, saca? Então, o artista, nesses caos do qual o Marcelo Pérez nos relata aí nas suas falas, o artista é esse cara desse olhar, né? Com um olhar preocupado com o que está agora, né? Entendendo o que passamos, né? Toda a construção de que já veio de artes, né? Em se tratando de arte, né? Da Grécia para cá, né? Os filósofos, né? O que a gente já criou de arte nesse universo humano, né? E o que a gente vai criar daqui para frente, o que a gente ainda pode criar daqui para frente, né? Porque nesse mundo hoje de né? Pix, né? É o pixel. Os pixels, E nesse universo hoje eletrônico, a gente tem que estar atento para de que como a nossa arte vai fazer esse entrelaçamento, né? Essa outra imagem do que nós vamos ser daqui a 10 anos, por exemplo, né? Eu gosto muito de brincar com o tempo, no sentido de o que nós vamos estar fazendo daqui a 10 anos, né? Eu faço essa brincadeira com os alunos desde sempre. E aí, quando a gente se encontra 10 anos depois, é um choque, aquela coisa louca, né?
Que é muito doido, a gente pensa que não vai passar, né? Se eu estiver estudando agora, daqui a 10 anos eu vou estar num ponto tal. Se eu não estiver estudando agora, daqui a 10 anos eu vou estar num ponto tal, né? O tempo não tem essa de te esperar. Se tu tá estudando, trabalhando, o que tu fazendo agora, ele está passando, né? Então, é esse olhar que eu acho que o artista, né? Eu me vendo como artista, tenho e tento ter e tento trazer para a minha obra sempre, né? Esse olhar de que eu tenho agora o meu olho vivo, vendo o que está acontecendo no planeta nesse momento e o que vai acontecer depois. Nossa, aí eu vou fazer uma pergunta que é o pulo do gato. O pulo do gato. Para onde olha o performer, né? O artista Jorge Farias quando está, né, na sua performance? Para onde olha? São vários olhares, né? Porque a gente às vezes olha por nada, né? E o nada, às vezes, é onde está o foco maior da coisa, né? É onde está o tudo, né? uma verdadeira resposta filosófica, né? É o caos, né? É o caos, é o caos. É o que eu tô te falando, é o caos, entendeu? Tu tens razão, Marcelo, tu tens razão. É o caos. E a música, né, dentro desse universo artístico do qual a gente convive e relata, a música é um elemento que é físico, né? Então a gente não sabe, até fez essa brincadeira lá na aula da UER, né? Para que serve a música, né? De imediato a gente não tem resposta. Se você pensar, para que serve a música? De imediato você não tem resposta. Para que serve? Mas depois você vai tendo respostas, né? Porque a arte no geral, né? A arte em geral, arte, né? Exato, a arte em geral. Por isso que eu citei, né, os gregos de lá para cá, o que nós já criamos de arte de lá para cá, né? E é o contraditório, não serve para nada, mas aponta a direção, né? Aponta a direção, não tem para onde você falar de humanidade e não falar de arte, entendeu? Arquitetura. Como é que você vai falar de desenvolvimento da humanidade sem falar de arte? Então, não tem como, entendeu? A gente aponta a direção. Essa leitura que a gente tem que começar a bater mais em sala de aula, né? Com alunos de arte, do mundo da música, do mundo das artes plásticas. A gente tem que falar de arte para eles como a gente fala para a gente. Nossa, que lindeza. Aí já chamo aí uma questão para vocês dois aqui. Marcelo, tem um cabo ali no Cambará, né, que tá te olhando, assistindo agora você e tá te ouvindo nas ondas da 95,9 FM e tá pensando, caraca, ele faz livro artesanal. Então eu posso fazer um livro artesanal também. Eu tenho, né, uma escrita, alguma coisa nos meus cadernos. O que tu diria para esse cara, essa menina, esse menino, enfim, esse menine que está aí tentando se encontrar nesse mundo? Então, o fanzine ele é feito de papel A4, né? Você pode fazer até de folha de caderno. Eu aplico essa metodologia em sala de aula, por exemplo, né? Eu saio do objeto artístico para o objeto didático. E trabalho em sala de aula com os alunos, e as alunas fazem com caneta, papel, lápis. Então, assim, todos os meus poemas publicados e a maior parte dos meus contos, todos eles foram experimentados antes no fanzine. Então, assim, eu distribuí na Universidade Federal, em alguns eventos culturais, eu distribuí, as pessoas foram lendo, e eu fui experimentando todos os do meu livro de poemas, do meu livro de contos. Esse aqui, então, o Desgaste do Tempo nos Dentes, todos eles foram para o fanzine. Então, assim, essa experiência que eu tive a partir do quê? Da fala de outros poetas, de outros escritores, de outros músicos, de falarem para mim, se comunique, não deixa dentro de casa guardado, entendeu? Não se restringe ao banheiro, à música no banheiro, né? Saia do banheiro, abra o basculante da sua casa, deixa o vizinho ouvir, entendeu? E comece a se expressar, porque não tem um outro caminho. Se você tem a necessidade de trabalhar com arte, de trabalhar, que eu digo, de se expressar mesmo, né? Com certeza você tem essa agonia que tem dentro de mim também aqui. Então, se você tem essa agonia, coloca para fora, encontra um meio. O fanzine, para quem gosta de escrever, para quem é escritor, escritora, o fanzine é um caminho. É um caminho barato, super barato, e a possibilidade de mostrar o trabalho. Eu lembro quando eu era bem mais jovem, e eu escrevia letras de banda de punk, né, e tudo, né? E aí eu lembro que eu fui num ensaio de uma banda punk que eu estava montando com os amigos, e eu levei meu caderno, né? Pô, eles não gostaram, né, cara? Então, assim, aquilo pra mim foi um não, imagina minha letra numa banda punk, a banda punk não gostava. Imagina o caos que era, né? Mas eu lembro dessa sensação
de eu ter ido mostrar. E ao mesmo tempo que não ficou, a letra não ficou, aquilo me fez muito bem ter mostrado, entendeu? Então eu precisei passar por aquele momento que parecia que era uma negativa, mas não é, porque me fortaleceu para eu continuar escrevendo, produzindo e mostrando o trabalho. Então, é um caminho, né? Mostre o que você está produzindo, tá? Nossa, que lindeza, que lindeza! Meus amigos, está acabando o Cruviano Universitária de hoje. Esse programa, muito Também faça esse U aí, ó, Marcelo. entrevistou aqui Jorge Farias, essa estrela, essa potência nossa, né? Com todo esse link, com toda essa movência, né? Nordeste, Sul, Brasil todo, até o exterior, né? Já você morou no exterior também. Verdade. E o Marcelo Pérez Maciel, que é essa pessoa maravilhosa, esse artista aqui de Roraima, que produz e que tem uma produção vigorosa, fervorosa. E aí, meu amigo, eu quero te dizer para você que está em casa, ou que você que está ouvindo aí no rádio, nas ondas da 95,9 FM, o Cruviano Universitário é para você, artista de Roraima, da universidade, da periferia. Se comunica com a gente, porque nós queremos você aqui nesse estúdio para falar da tua arte. E vamos terminar com música, Jorge? Porque isso é maravilhoso demais a conta. É isso, meus amigos. Termina aqui o Cruviano Universitária. Um abraço de Chesco Alves e nos vemos no próximo programa. Parceria com o Kaká. Meu baião é baião de jazz, muito mais blues e coração. Meu sertão ilumina o cais, é meu mar, é meu violão. Meu baião é baião de jazz, muito mais blues e coração. Meu sertão ilumina o cais, é meu mar, é meu violão. Essa mistura de amor e de desejo, baião de jazz é meu tempero no fogão. Sertão convida pela estrada do teu beijo, é sabor que eu revelo, que acompanha a solidão. É sabor que eu revelo, que acompanha a solidão.